Olá, eu sou o Guilherme e esta é a Área 64, um canal dedicado ao Nintendo 64, então roda a vinheta. O vídeo de hoje é um vídeo diferente. Eu vou mostrar para vocês como eu faço a organização da coleção da Área 64. Isso é muito pedido, eu acho que chegou a hora aqui de eu mostrar para vocês no detalhe como eu organizo tudo e o porquê eu organizo dessa forma. Então vem comigo. Mas antes de a gente começar, eu preciso comentar para vocês qual é o objetivo aqui da Área 64. Como vocês acompanham nas redes sociais, vocês sabem que o meu objetivo aqui é completar o full set mundial com seu cartucho, manual e caixa e preferencialmente com seus inserts, né? Que seria pôster, customer information e cartão resposta. Então a gente tá na luta aqui, né? Eu divulguei recentemente que eu completei a coleção americana. Faltam apenas 32 jogos japoneses exclusivos para atingir o full set mundial, e dos seus 3 exclusivos europeus eu já tenho os 3 e o nosso querido jogo exclusivo F1 Racing brasileiro. Como vocês acompanham também nas redes sociais, vocês perceberam que eu coleciono de uma forma diferente. Eu gosto da praticidade, então para mim colecionar um jogo que você coloca o cartucho dentro da caixa e o manual junto, para mim eu sou um pouco preguiçoso de na hora de jogar ter que tirar do seu acetato, tirar o cartucho e ainda correr o risco de destruir a caixa, amassar manual. Eu queria uma forma prática e é por isso que a gente vai começar aqui mostrando a nossa parede de cartucho, que foi o objetivo principal, a praticidade, onde eu podia pegar o cartucho e colocar no console e já sair jogando. E vou fazer até um outro vídeo posteriormente falando sobre a questão das conexões aqui. Vocês vão perceber que é só colocar o cartucho e ligar. Eu tenho um seletor automático nas TVs, então eu não preciso ligar cabos, não preciso colocar fonte nos consoles, já está tudo automatizado. Então é por isso que eu dispus aqui a coleção dessa forma. Então vem comigo que eu vou te mostrar. Primeiramente eu quero registrar que fazer vídeo de pé é muito diferente de fazer vídeo sentado. Eu tô morrendo de vergonha. Vamos começar então com a nossa parede de cartuchos, como eu organizei e como eu pensei para ela ser de um jeito mais prático possível. Então vem comigo que eu vou comentar aqui sobre, no detalhe, minha exclusividade aqui na Área 64. Bom, começando aqui, qual que é o conceito? Eu sou meio paranoico com organização. Então a premissa básica era que eu encontrasse o jogo rápido. E para a gente encontrar o jogo da forma mais rápida, ele tem que estar organizado em ordem alfabética. Então lá do primeiro jogo, que é o 007 GoldenEye, que inclusive é um dos meus jogos favoritos. Como vocês me acompanham aqui, você sabe que eu tenho 2 jogos do coração, né? Que é o 007 GoldenEye e o Star Wars Racer, né? Então esses jogos são maravilhosos pra mim, eu jogo bastante, né? Não consigo enjoar desses jogos. Então o primeiro jogo lá começa com 007 GoldenEye e termina aqui em Zelda Majora's Mask. Então me acompanha aqui, ó. Lá em cima a gente começa com 007, que são jogos americanos. No painel começa com jogos americanos e depois a gente tem os jogos Not For Sale, que inclusive eu vou lançar um vídeo em breve no canal falando somente sobre esses jogos Not For Sale. Seguido dos jogos asiáticos, que são jogos exclusivos por região, ou seja, uma variação do jogo. Seguidos dos jogos exclusivos japoneses, que são 88 jogos exclusivos japoneses. Seguido aqui dos jogos exclusivos europeus, inclusive tem alguns extras aqui como Pokémon, enfim, né? Finalmente a gente termina o painel com os jogos nacionais Gradiente. Os jogos nacionais Gradiente, ele é bastante interessante. Eu vou comentar essa história com vocês porque eu tive muita raiva no começo quando eu misturava americano com Gradiente, porque as labels Gradientes, ela tem uma qualidade inferior das americanas. Isso me irritava. Eu, como uma pessoa perfeccionista, via aquela abinha da label saindo, já me irritava, eu ia lá, colava com cola e tal, e descolava, enfim. No começo eu tinha ódio dessas labels, mas depois me aprofundando na coleção, conhecendo a história da Gradiente e principalmente a importância que ela teve na distribuição dos produtos da Nintendo no Brasil, eu acabei me apaixonando. Primeiramente, são itens bem mais difíceis de se colecionar, porque como vocês bem sabem, a cultura do colecionador no Brasil é de quando você comprar o item, a caixa ser descartada, manual nem se fala, manual o pessoal escrevia no manual, rasgava, ia pro lixo, então muitos desses itens eram perdidos. Eu sou uma pessoa que gosto muito de desafios. Quando eu me deparei com essa dificuldade, eu percebi que itens Gradiente são bem mais difíceis de colecionar que itens americanos. É bem mais difícil mesmo, assim, encontrar um item nacional em bom estado. Ou você encontra ele em ótimo estado, ou extremamente destruído. Itens Gradientes você não encontra meio termo. Então, eu comecei uma jornada, um estudo, um aprofundamento sobre os itens Gradientes, entendi sua história, acabei conhecendo Pablo Miyazaki,
trabalhou na Nintendo, na Playtronic do Brasil. Criamos uma amizade super bacana. Ele, inclusive, fica aqui, ó, o vídeo para vocês acompanharem a entrevista que eu fiz com ele, contando um pouquinho dessa história quando ele trabalhou lá. Enfim, resumindo, eu acabei me apaixonando pelos itens Gradiente. Então eu também incluí nesse full set os 124 jogos, contando suas variações também, né? Se eu não me engano, são 117 jogos, mais 7 jogos de variação. Eu entrei nessa vibe do full set nacional e hoje eu tenho orgulho de dizer que só me falta um item, que como você sabe, eu já falo nos grupos aí abertamente, somente me falta a caixa do Tony Hawk 1 e o manual do Tony Hawk 1 para completar esse full set. Mas em cartuchos aqui eu já tenho todos eles e é um prazer imenso ter essa coleção preservada aqui dos itens Gradiente no Brasil. Mas o vídeo não é sobre isso, vamos falar sobre o painel aqui. Então, só revisando, então a gente começa com itens americanos, a gente parte para itens not for sale, depois itens asiáticos, 88 jogos japoneses, alguns europeus e finalizamos o nosso painel com os jogos nacionais Gradiente. Eu vou cortar o vídeo agora e eu vou contar quantos cartuchos tem exatamente nesse painel agora. Me dá um tempinho, vamos lá. Depois de muito sufoco aqui, a gente contou. Hoje, nesse painel, temos 558 cartuchos, somando americanos, japoneses, europeus, brasileiros, asiáticos e not for sale. E agora eu vou mostrar para vocês como foi feito esse painel. O painel é simples, eu vou tirar um cartucho aqui para mostrar para vocês. É um painel de MDF, onde eu coloquei umas prateleirinhas de vidro e o cartucho é acondicionado em caixinhas de acetato, né? As caixinhas de acetato, ela me dá uma base bastante sólida para que eu consiga encaixar aqui na prateleirinha de vidro e ficar bem exposto, né? Muitas pessoas perguntam, mas o cartucho cai? Não, só cai se der um terremoto. E como ainda não tenho filhos, inclusive a gente está planejando isso para o próximo ano, eu vou ter que dar um jeito aqui, né? Porque vocês sabem, se eu largar umas crianças aqui, sabe Deus o que vai acontecer, né? Muitas pessoas me perguntam também como eu prendo as prateleiras de vidro. É basicamente uma presilhinha com uma chave Allen, fica extremamente bem preso, e eu me sinto bastante confortável em colocar os cartuchos assim, porque fica bem exposto, fica seguro e principalmente fica muito fácil de pegar e jogar. Então esse aqui é o nosso painel e é a primeira parte aqui do nosso vídeo. Aproveitando o gancho que a gente acabou de mostrar aqui a nossa parede de cartuchos, muitas pessoas me perguntam quantos cartuchos você tem na coleção. Eu vou aproveitar esse momento já para responder essa pergunta também. Então, resumindo, nós temos 558 cartuchos na parede. Aqui nesse cantinho eu tenho a gaveta feita pela LS Industries, que cabe mais 24. Eu tenho as variações dos cartuchos cinza, que é uma outra coleção à parte que eu faço também. Eu vou falar depois um vídeo posteriormente falando sobre os cartuchos variação cinza, né? Eu fiz até um vídeo sobre isso, né? Os cartuchos coloridos do Nintendo 64. E também tiveram cartuchos cinza que foram lançados também na sequência, né? Nós temos aqui mais 43 cartuchos nessa disposição aqui, somando isso dá 601 cartuchos. Só que não é só isso, eu tenho ainda mais aproximadamente uns 40 jogos lacrados. Então, 601 mais 40, aproximadamente 641 jogos em formato cartucho. Respondendo a pergunta, eu tenho aí na base de 640 a 650 no máximo cartuchos aqui dentro da área 64. Mas em que pé está a coleção da área 64 dentro do seu objetivo, que é conquistar o full set mundial? Dos 296 jogos americanos, eu completei recentemente, acho que 2 semanas, onde eu consegui adquirir esse grande manual aqui, que foi a peça-chave aqui para eu fazer o full set dos jogos americanos. Dos 88 jogos japoneses, eu tenho 56, me faltando apenas 32 caixas e manuais, né? Porque jogos estão aqui, já completei o full set mundial Luzi, né? Então só me falta 32 caixas e 32 manuais e preferencialmente os seus inserts. Dos 3 exclusivos europeus, eu tenho os 3 e o nosso querido F1 Racing exclusivo brasileiro também tem. Para completar essa coleção aí e para finalizar essa minha jornada, faltam apenas 32 caixas e manuais. Dando sequência aqui na segunda parte do vídeo, é a nossa segunda parede e a minha parede preferida. Como vocês viram, os cartuchos ficam em uma parede no nosso querido paredão. Mas na outra parede, eu coleciono caixas e manuais do jogo. Eu aproveitei também um espacinho aqui para colocar os controles, então vem comigo que eu vou te mostrar no detalhe. Bom, como eu organizo aqui a parte das caixas do jogo? As 3 primeiras prateleiras lá em cima são jogos americanos. Na quarta fileira são os jogos japoneses. Eu tenho aqui 56 jogos até agora, dos 88 lançados exclusivos no Japão. Então só me faltam aí 32 jogos para eu completar
completar o full set, que é o meu objetivo, né? Logo abaixo eu começo a coleção dos jogos nacionais Gradiente, que são essas 3 prateleiras aqui, essa e essa, que contemplam aí os 124 jogos lançados. Somente me falta a caixa do Tony Hawk 1, como eu disse, e o manual do Tony Hawk 1. Aqui a gente tem algumas variações. Além dos 3 jogos exclusivos europeus, a gente começa uma coleção de variantes de jogos asiáticos que foram distribuídos por região, como foi Hong Kong, Indonésia, Malásia, Taiwan. Então a gente tem jogos bastante raros aqui, que tiveram tiragens baixíssimas, que foram disponibilizados somente naquela região. Então imagina a dificuldade que eu tive de encontrar, por exemplo, um jogo que foi exclusivo de Taiwan. Você tinha que encontrar um colecionador em Taiwan que pudesse te ajudar a encontrar esse jogo lá, e daí a gente fez algumas trocas, e é isso que foi o prazer da coleção, a gente conseguir conhecer colecionadores do mundo inteiro, fazer essas amizades e compartilhar suas experiências. É isso que importa para mim, né? Resumindo então, lá em cima nós temos as caixas dos jogos americanos, na 4ª fileira os jogos exclusivos japoneses, logo abaixo a coleção de jogos Gradiente ou ePlaytronic, que são jogos brasileiros, e nesse último aqui, jogos europeus e suas variações asiáticas dos jogos do Nintendo 64. Então partimos agora para a parte aqui que eu tenho bastante apreço e foi um prazer imenso ter esses itens na coleção. Essa prateleira aqui são jogos lacrados e certificados. Aqui no caso são jogos lacrados certificados pela empresa Player One. Por que você tem jogos certificados e lacrados? Eu vou fazer um vídeo falando só sobre isso. Eu não vou me atentar, senão esse vídeo aqui vai ficar com 2 horas. Mas só para fazer uma breve explanação do assunto, eu sou muito desastrado. Eu já tive vários jogos lacrados que eu derrubei, amassei, já fui limpar e rasguei o lacre da caixa. Quando já sofreu uma queda, já bateu de quina, amassou a caixa. E para que eu não corra mais esse risco, eu encontrei a Player One, que me atendeu muito bem. Eles fizeram uma caixa de acrílico onde você consegue manusear o item sem medo de estragar, amassar, e é isso que eu precisava. Então eu fui muito bem atendido e atingi o meu objetivo, que era proteger os itens lacrados. Ah, Guilherme, mas por que você coleciona itens lacrados? Aguarde outro vídeo que eu vou falar somente sobre isso. Questão de preservação e tudo mais. É um assunto bastante importante, eu acho que seria bem interessante a gente ter esse conteúdo aqui no canal. Mas hoje o vídeo é como eu organizo. Então aqui a gente só tem as caixas dos jogos, seguido dos jogos lacrados, e aqui embaixo são os jogos que eu considero mais raros na coleção, que eu deixei em destaque nessa parede, porque toda vez que eu entro aqui na área 64 eu tenho um prazer imenso relembrar qual foi a dificuldade de encontrar esses itens. A gente começa então aqui com alguns jogos que eu considero bastante difíceis de se encontrar, como Transformers, Dark Katana, Earthworm Jim, Charles Blast, Rat Attack, né? São jogos bastante difíceis. Seguido aqui das nossas queridas Big Box do Nintendo 64 lançados pela Gradiente no Brasil, a parte central, que eu considero os itens mais raros da coleção, né? O nosso Clay Fighters Cupter's Cut, Super Bowling, F1 Racing, Stunt Racer, nosso Backstage Assault da versão cinza, que é extremamente raro, e o Turok Razor War cinza. Já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre ele, você já foi aqui conferir, ó. Vou deixar aqui, ó. Seguimos aqui, e aqui temos a finalização de outros jogos raros, como Worm, Rock the Robot, enfim. Essa área aqui eu deixei especialmente para os itens mais difíceis e mais raros. Logo abaixo eu coloquei a minha coleção de controles. Eu ainda não fiz um vídeo no canal falando sobre esses controles, né? Então eu também tenho a intenção de conseguir um dia o full set de todos os controles lançados para o Nintendo 64, mas eu sei que eu vou sofrer bastante no controle do Star Fox de competição, né, que é o E3, e o Millennium 2000. Esses 2 controles eu vou ter uma dor de cabeça enorme para conseguir. Mas até a gente chegar lá, os outros controles ficam muito bem expostos aqui. São itens que eu tenho bastante orgulho de ter na coleção. Principalmente esses itens, por exemplo, da Nintendo Power, que eram controles exclusivos da Nintendo Power, os Pikachus, enfim. Para finalizar essa parede aqui, a gente tem todos os manuais dos jogos. Ah, Guilherme, você separa o cartucho da caixa do manual? Sim, eu faço isso. É loucura? Não sei. Só sei que me atende muito bem. Eu acho interessante quando eu quero folhear um manual, estão em ordem alfabética. Então, por exemplo, eu quero pegar um manual do Mario Golf. Ah, eu quero pegar um manual com a letra N. É só folhear aqui eu vou encontrar. Eu ainda vou dar uma melhorada aqui na disposição, porque eles estão hoje todos sobrepostos aqui. Eu vou tentar colocar isso de forma em revisteiro, dar um jeito, que ainda não estou satisfeito com essa disposição. Mas enfim, aqui temos todos os manuais. Até aqui, ó, são manuais americanos. A partir daqui são os manuais Gradiente, e a gente finaliza ali com os manuais japoneses e de jogos asiáticos, né? Então,
É assim que eu coleciono. E respondendo a pergunta como você organiza a coleção, eu organizo separadamente. Cartucho de um lado, caixa de outro, manual lá embaixo e no meio os itens mais raros. E para finalizar, aqui nessa linda parede, na parte inferior do armário, eu coloco alguns acessórios. Licenciados, não licenciados, originais, tanto faz. Você coleciona do jeito que você quiser. Eu coleciono porque eu tenho paixão por itens diferentes e as suas funcionalidades. Eu sou apegado bastante nesse sentido. E lá embaixo, uma mini coleção de revistas antigas, revistas de época, que são muito legais de se colecionar. Eu indico bastante. Se você tem condição, compre várias dessas revistas. É nostálgico demais você folhar e ver os preços que eram praticados na época, os cheats dos jogos, o que era para ser lançado naquela época. Enfim, é muito legal folhar uma revista dos anos 90. E finalizamos essa parede. Partimos então para nossa terceira parede, uma parede que fica extremamente em destaque aqui na área 64. Nós temos todos os consoles sabores na caixa, seguidos aqui de edições especiais, como Copa do Mundo 98, Atomic Purple, um exclusivo da loja Toys R Us dos Estados Unidos. E aqui eu faço a disposição de todos os consoles. Inclusive eu fiz um vídeo mostrando os 20 modelos do Nintendo 64. Você já foi lá conferir também? E aqui no meio eu faço um cantinho especial que eu considero os itens mais raros, né? O Nintendo 64 DD, TriStar, Dr. V e o nosso querido iQ. Esse aqui merece um vídeo bem especial. E é isso, aqui embaixo eu não vou me atentar aqui na parte das miscelâneas, vamos usar essa palavra, que tem todos os outros consoles, GameCube, PlayStation 1, PlayStation 2, enfim, eu tenho mais ou menos aqui uns 20, 30 consoles diferentes. A ideia aqui é eu mostrar a disposição de Nintendo 64. E esse controle aqui é maravilhoso. Você já jogou num controle Rory de Nintendo 64? Um item licenciado pela Nintendo, um item oficial, né? E ele tem uma ergonomia sensacional, uma precisão incrível. Eu sugiro muito você ter essa experiência um dia de poder jogar nesse controle. E finalizamos essa parede aqui. Eu uso uns monitores PVM aqui, né? Para ter uma qualidade de imagem com o sinal RGB, né? Eu vou fazer outro vídeo também falando sobre isso. Então fique ligado aqui no canal, que sempre a gente vai ter atualização e difundir como a gente pode extrair o melhor aí do Nintendo 64. E chegamos agora na última parede, que é uma parede onde eu disponibilizei para colocar alguns acessórios, os jogos do Nintendo 64 DD, inclusive a caixa do Nintendo 64 DD, porque o Nintendo 64 DD fica na outra parede, né? E lá em cima nós temos um item que eu gosto muito, um item bastante raro de se encontrar, a bola de futebol americano lançado pela Midway. É um item promocional, então itens promocionais eu sou apaixonado, então o que eu conseguir colecionar eu tento pegar. No meio nós temos um bongo, que é de GameCube, ele não é de Nintendo 64, mas tá lá. E logo abaixo nós temos alguns acessórios do Nintendo 64, como o Dex Drive. Inclusive eu fiz um vídeo dos itens mais curiosos, eu mostrei alguns desses acessórios no vídeo. Talvez posteriormente eu faça um vídeo mais detalhado sobre acessórios, né? Finalmente nós temos os jogos de Nintendo 64 DD. Dos 10 jogos lançados pelo Nintendo 64 DD, eu tenho 8, tá faltando apenas 2, que é o Doshin 2 e um de golfe, né? Pra finalizar o full set do Nintendo 64 DD, também que eu tenho vontade, mas não é uma prioridade nesse momento. Se aparecer a oportunidade, eu vou pegar. E é isso, pessoal, essa prateleira aqui é destinada mais a acessórios. Temos a caixa do iQ, temos um item bastante interessante que é o Family Package, que vinha um controle extra e um multitap para jogar em 4 jogadores, o iQ, ficou muito bem disposto. E eu preciso frisar novamente, como vocês já viram em vários outros vídeos, esse item aqui, ó, a pochete do Nintendo 64, eu gosto muito dela. Eu gosto muito dela, me julguem. Finalizamos aqui essa mini tour nesse vídeo, que eu não vou me estender, senão fica um vídeo longo demais. O intuito aqui é mostrar para vocês como eu faço a disposição, então só para fazer um resumão de tudo isso aqui. Cartuchos Luzi de um lado, caixas na outra parede, manuais na bancada, consoles na outra parede e na outra parede eu coloquei os acessórios. Então o intuito aqui é que quando eu sentasse nas poltronas aqui da área 64, eu fosse teletransportado para os anos 90. E esse era o objetivo, a paixão que eu construí em cima de tudo isso aqui, é que quando eu sentasse, eu sentisse um prazer imenso em jogar os jogos do Nintendo 64 de forma prática, que como eu disse para vocês, eu sou meio preguiçoso, então eu tinha que pegar o jogo, já colocar, jogar, porque se eu tivesse que tirar da caixa, ligar o cabo AV, colocar o console na fonte, ligar a TV, enfim, eu já não ia ter tanta disposição para fazer, porque como vocês sabem, depois dos 30 anos, o tempo é curto, então quanto mais a gente conseguir facilitar a nossa vida, melhor, não é verdade? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, porque toda vez que eu subir um conteúdo novo, você precisa ser notificado. Até o próximo vídeo.